Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, uma boa quarta-feira para todos que nos assistem, que nos ouve e que nos acompanha. Amém? Quem está nos assistindo durante o dia, né, em algum lugar que ainda é de dia, bom dia, boa tarde, uma boa noite, e que Deus possa abençoar todos que nos assistem. Amém? O culto no seu lar dessa quarta-feira, nós vamos abordar um assunto que está em Oséias, capítulo 8. O castigo está próximo. O castigo está próximo. Assim, a palavra do Senhor nos ensina, né? Diz assim a palavra de Deus em Oséias, capítulo 8. Peço que os irmãos nos acompanhem, participem, e que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida e a nossa vida. Por que tantos castigos sobre a terra? Por que tanto castigo sobre a terra? Nós vamos ser rápido e objetivo. Nós vamos ser pontual. Nós vamos ser concreto e rápido, porque a palavra do Senhor diz que não é de muito falar que o Senhor nos responde. Amém? Não é de muito falar que Deus ele vai me responder, que ele vai me abençoar. Oséias capítulo 8, versículo 1, diz assim: o castigo está próximo. Em boca a trombeta, ou seja, em boca a trombeta, ou seja, toca a trombeta é a palavra. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Senhor, nosso Deus e Pai amado, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus, abençoa cada vida. Abençoa, meu Deus, com teu poder. Meu Deus, nos ensina através da tua palavra. Que nós não venhamos ouvir o que nós queremos ouvir, mas que o Senhor quer que nós venhamos ouvir, que nós venhamos ouvir o que nós precisamos ouvir, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, se tiver alguém do seu lado, Deus está nos orientando. Deus está nos avisando. Deus está tentando nos salvar. Fale para ela. O castigo está próximo. Em boca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, ou seja, contra Deus, contra a casa de Deus. É um Senhor com letra maiúscula. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim invoca nosso Deus nos Israel, te conhecemos. A mim invoca nosso Deus nos Israel, te conhecemos. A mim invoca nosso Deus, nós Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguirá. Posso voltar um pouquinho? Em boca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Você vê que eu falo com pausa.
Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Por que o inimigo perseguirá? Porque Israel rejeitou o bem. Quando a Bíblia fala de Israel, irmãos, está se referindo à igreja, ao povo de Deus. Está se referindo ao povo que se diz ser um povo de Deus. Israel rejeitou o bem, por isso o bem perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não os subi. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Presta atenção. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. E da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Irmão, Deus ele faz um alerta para nós. Deus ele nos alerta. Até quando nós vamos ser inocentes? Até quando nós vamos praticar atos sem pensar? Até quando nós vamos tomar atitudes? Olha só, o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, ou seja, em tua idolatria, os teus deuses estranhos. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel é obra de artifício, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Então aqui, Deus está falando, através do profeta Oséias, sobre a idolatria. Sobre o bezerro que aquele povo fizeram para adorar. Sobre deuses estranhos. Deus, ele diz assim, o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, e na minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Ou seja, até quando nós vamos se passar por inocente? Não querer conhecer a verdade, rejeitar a verdade, rejeitar a palavra de Deus. Preste atenção, você pode dizer assim, não, mas eu estou dentro da igreja. Escute, irmãos, a palavra do Senhor está aqui repreendendo o povo de Israel, o povo de Deus. Está aqui no versículo 1 do capítulo 8. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Contra a casa do Senhor, contra a casa do Senhor, porque transgrediram o que? Aliança. Transgrediram a aliança com Deus. Escute, preste a sua atenção. Israel rejeitou o bem, e o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Reis, ou seja, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, senadores, deputados. Eles constituíram príncipes, mas não eu subi. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não subi. E da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Quando nós somos idólatras, quando nós temos ídolos, nós estamos fazendo isso para a nossa perdição. Para que Deus venha se irar contra nós. Nós não devemos ter Deus como inimigo, irmãos. Nós não devemos ter Deus como nosso inimigo. Não.
Nós temos que ter Deus como nosso maior amigo e, aliás, o nosso Pai. Mas a palavra do Senhor diz que o povo, através da idolatria, do pecado, não só da idolatria, de imagem de escultura, mas de deuses estranhos, de prostituição, de adultério, de tudo quanto não prestava, aquele povo fez com que Deus rejeitasse aquele povo. A palavra do Senhor diz aqui assim, verso 3, Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Ah não, missionário, mas eu não rejeito o bem. Rejeita. Você não rejeita o bem de palavras, às vezes, mas de atitudes. De repente você rejeita de atitudes. Você toma decisões incorretas, decisões pecaminosas, decisões que vai levar você até uma ruína. Escute bem, Deus, irmão, não está repreendendo aqui o ímpio, o espírita, o católico ali, o muçulmano. Não. Aqui está dizendo que Deus está repreendendo o seu povo. O seu povo. A sua igreja. Porque rejeitaram a sua aliança. Porque rejeitaram a sua aliança. Desprezaram a aliança de Deus. Aliança com Deus é um matrimônio, um casamento. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o noivo. E nós, a igreja, é a noiva. Nós, a igreja, somos a noiva. Amém? Então nós temos que ser um povo totalmente alicerçado, alienado com Deus. Vamos continuar. O teu bezerro, Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes de inocência? Ou seja, até quando esse povo que são idólatras, até quando esse povo que são religioso, até quando eles são incapazes da inocência. O que Deus quis falar aqui? Até quando esse povo vai querer se passar por desapercebidos? Até quando esse povo vai adorar deuses estranhos? Vai adulterar, se prostituir, roubar, matar, furtar, se divertir? E querendo ser inocente dos seus pecados. Querendo ser inocente da sua inocência. Até quando? Até quando? Esse povo vão se passar por incapazes. Incapazes é o contrário de capazes. Quando a pessoa ela é religiosa, Deus vê ela como incapaz de um raciocínio. Deus vê ela como incapaz de um raciocínio. Aqui no versículo 7, porque semeia ventos, cegarão tormentas, não haverá seara a erva, não dará farinha, e se der, comerão os estrangeiros. Que situação, né? Olha que situação. Olha que situação fala aqui no versículo 7. Porque semeia vento, cegarão ou colherão tempestades. Não haverá seara e a erva não dará farinha. E se der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel, preste atenção, quando a Bíblia fala de Israel, está se referindo ao povo de Deus, a nação de Deus. Israel foi devorado, agora está entre as nações,
como coisa de que ninguém se agrada. Você está entendendo? Levante a mão. Porque semeia vento, cegarão ou colherão tempestade ou tormentas. Não haverá seara, a erva não dará a farinha. E se der, comerão os estrangeiros. E se der farinha, quem vai comer não é você, povo de Deus. É os estrangeiros. É o inimigo, é o ímpio. Por quê? Porque o ímpio, ele é ímpio, ele não tem um raciocínio. Às vezes tem ímpio que é ímpio porque ele não tem uma oportunidade de se tornar, de deixar de ser um ímpio para ser um cristão. Então, olha o que diz aqui, irmão, isso é muito forte. A idolatria, irmão, leva com que o povo seja escravizado. Só que idolatria não é apenas uma imagem de escultura. Tem pessoas que idolatram o carro, a casa, a esposa, o marido, o filho, a filha, o pai, a mãe, a conta bancária, a empresa, a casa, os móveis, os bens materiais. Tem pessoas que às vezes não idolatram a imagem de escultura, mas idolatra o título que ela tem, a inteligência que ela tem, a fama que ela tem, o nome que ela tem na sociedade. Às vezes ela não adora santo A, santo B, santo C, mas adora os bens materiais. Ela ama ser egoísta. Ela ama ser soberbo. Ela ama ser orgulhoso, avarento, ganancioso. Deseja em excesso de possuir. Escute. Porque vem de Israel é obra de artifício e não de Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Quando fala bezerro aqui, irmãos, está se referindo a toda idolatria. O povo, quando saiu do Egito, e quando Moisés subiu lá no monte para receber a instrução de Deus, Arão, o sacerdote lá embaixo, derreteu todas as joias que eles tinham e fizeram um bezerro. E começaram a adorar. Então, quando fala de bezerro na Bíblia, está falando de todo tipo de idolatria. Imagem de escultura, idolatrar os bens materiais, idolatrar a família, né? Idolatrar o carro. Tem pessoas que lavam o carro 3 vezes por semana e não cuidam da família 1 hora. Tem pessoas assim? Tem pessoas assim. Infelizmente, tem pessoas assim. E de repente você está dentro da igreja, está semeando vento e está colhendo tormenta. Está semeando vento, está colhendo tormenta, tempestade. Você não tem mais ânimo de viver, você não tem vontade mais de ser feliz, de lutar. Você está me entendendo? Você não tem mais desejo de fazer tentativa na vida. Por quê? Porque você é idólatra. Repito, idolatria não é apenas uma imagem de escultura. Uma idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no coração. Não, missionário, mas eu não tenho coração em nada. É você que diz. É você que diz. Mas às vezes a sua atitude constata que você é um idólatra. Uma idólatra. Um religioso fanático. Ah,
nasci no catolicismo. Nasci no catolicismo e lá vou morrer. Isso é religião. Jesus não nos ensina isso. Jesus nos ensina a nascer da água e do Espírito. A morrer. Nós somos uma semente. A morrer. Jesus disse, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, né? Fica ele só. Oh, gente, como é que é isso? Eu tenho que, o grão de trigo tem que ser semeado, morrer, para não se tornar sozinho? Sim. Deus, Jesus está falando isso conosco. Se nós não morrer, nós vamos ficar só de Deus. Se nós não morrer para as coisas desse mundo, nós vamos permanecer sozinho, amargurado. É verdade. Você está entendendo? É isso mesmo. Escute. Porque vem de Israel, versículo 6, é obra de artifício e não de Deus. Mas em pedaços será feito ou desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeia ventos, colherão ou cegarão tempestade ou tormentas. Não haverá seara, e a erva não dará farinha. E se a erva der farinha, comê-la-ão os estrangeiros ou os estranhos. Ou seja, se o povo que se diz ser de Deus produzir alguma coisa, é os ímpios quem vai comer. É os ímpios quem vai devorar. Está aqui na palavra, irmão. É o que está acontecendo hoje. Hoje a maioria do povo de Deus vive na miséria. Muitos vivem uma pobreza só. Aliás, pobreza não é defeito, mas a miséria já se torna um defeito. Ou seja, por quê? Porque semeia vento e colhe tormenta. Semeia vento e vai colher o quê? Tempestades. Ah, não, eu pulo, eu falo em línguas, eu grito, eu faço isso e tudo mais. Sou um cristão. Sou um cristão. Você está enganado, um eito e uma beirada. Essa repreensão aqui, meu irmão, minha irmã, não é para o ímpio. Essa repreensão aqui não é para o ímpio. É para os que se diz ser cristão. Está aqui, eu volto de novo no versículo 1 de Oséias 8. Em boca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. É contra aqueles que se diz ser um cristão que vem a maior punição. Que vem a maior punição, irmãos. Que vem a maior punição. Porque semeia vento, cegarão, colherão tempestade. Né? Você só vai colher o que você planta. Você nunca vai colher o que você não plantou. Ah, não, o vizinho plantou, eu vou colher no lugar dele. Não. Ah, fulano plantou, Beltrano plantou, Ciclano plantou, eu vou colher. Não. Você vai colher apenas o que você plantou. Amém? O que você plantou. Deus habita na simplicidade, meu irmão, minha irmã. Na humildade. Deus habita nas coisas natural para ele tornar sobrenatural. Amém? Israel, versículo, vamos para o 7. Porque semeia vento, colherão, cegarão, né? Tormenta ou tempestade. Não haverá seara.
e a erva não dará farinha. A erva não dará farinha. A erva quer dizer trigo, né, aqui, né? Mas se o trigo der farinha, comerão os estrangeiros, o ímpio é que vai comer no seu lugar. É o que está acontecendo no mundo inteiro, no mundo do cristianismo. Porque os ímpios, Jesus mesmo disse, são mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus disse que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz, porque se dedica mais, se envolve mais, se empenha mais, faz as coisas com mais vontade. É verdade, você vai retrucar isso com Jesus? Se você vai retrucar isso com a palavra que eu estou pregando, que é a palavra de Deus? Ora, essa é a verdade, meu irmão. Escute. Porque subiram a Síria, o jumento do monte anda solitário, mas Efraim mercou amores. O povo de Deus hoje em dia anda capengando. Olhe bem, irmão, vamos focar no versículo 1, no versículo 7 e no 8, principalmente. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisas de que ninguém se agrada. Escute, não, o povo de Deus está rejeitado porque o ímpio não ama o povo de Deus. Não é isso só não. Israel foi devorado, agora está entre as nações como uma coisa de que ninguém se agrada. Versículo 8 de Oséias 8. O povo de Deus hoje vivem como coisas que ninguém se agrada, porque pecaram contra Deus. O povo de Deus hoje vive como algo que não se agrada. Eu vou terminar aqui, você pode terminar de ler tudo. O povo de Deus vive como algo que não se agrada mais a ninguém. Essa é a verdade. A verdade é essa. Não, mas a punição é por ímpio. Aqui não está sendo para irmão, presta atenção. O pai repreende o filho que o ama. Mas quando o filho é rebelde, o que o pai faz? Como fez o pai do filho pródigo. Olha, eu não morri ainda, mas você quer herança? Pega. Estou vivo. É herança só depois que o pai morre. Mas você quer herança? Então pegue. Vá. Já agiu errado, né? O filho, né? Pediu a herança para o pai ainda em vida. Já errou aí. O filho já errou aí, porque a herança só depois que o pai morre. Está lá o testamento. Não é verdade? Diga amém. Diga graças a Deus. É isso mesmo. E o pai ficou triste? Lógico, mas não estava nem aí. Um dia ele vai voltar. Amargurado, triste, revoltado, aí vai voltar. Ele vai ver que ele está tendo uma vida de príncipe, né? Vamos traduzir assim. Mas não se esquecendo que aquele filho, mesmo na casa do pai, já era rebelde, viu? Aquele filho pródigo, mesmo na casa do pai, ele já era rebelde. Ele era rebelde. Porque se não fosse rebelde, não tinha pedido os bens da parte dele para ir embora. Não é verdade? Senhor, nosso Deus e Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toca, meu Deus, na vida desse irmão, dessa irmã. Toca, meu Deus, com teu poder, que tira todo o peso de pecado, Pai. De repente é um filho pródigo, uma filha pródiga, né? Que está sofrendo amargurado, e o Senhor está sabendo que está sofrendo, mas não está fazendo nada, está só assistindo.
até ele, esse filho e essa filha pródigo, esse filho pródigo se arrepender e voltar para o Pai. Pai amado, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nós te pedimos e te agradecemos pela tua graça e pelo teu poder. Amém. Graças a Deus. Amém? Jesus disse que não é de muito falar que nós somos respondidos. Porque Deus puniu aquele povo? Idolatria, Deus estranho, coração lá no Egito. O povo de Israel começou a reclamar. Ah não, podia estar lá comendo alho, cebola, pepino. Deus fazendo milagre na vida deles e eles reclamando do pepino, com saudade da cebola, do alho, do pimentão e etc, etc, do entre, né? Coentro, coisa assim. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite abençoada. Que Deus te ilumine grandiosamente. Presta atenção. Essa repreensão foi para o povo de Israel. Para o povo da casa de Deus. Está aqui na palavra de Deus. Amém? Eu quero pedir a sua ajuda, irmão. Se você tem sido agraciado, beneficiado com as nossas pregações e deseja me ajudar através da sua oferta, do seu dízimo, aqui abaixo eu vou deixar uma conta poupança da Caixa Econômica para você mandar seu dízimo, a sua oferta, por livre e espontânea vontade. Amém? Vou deixar o contato do nosso WhatsApp para você pedir a sua oração por você, pela sua família e pela sua vida. Amém? Para nós finalizar. Deus, ele não repreende os ímpios, irmão. Quando Deus repreende os ímpios, é para fuzilar. Ou para acordar ele para dar uma oportunidade. Escute bem. O pai repreende o filho que o ama. O pai repreende o filho que o ama. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, a minha família. E peço que você me ajude a levar essa obra. Me ajude. Eu vou estar orando, fazendo os meus propósitos por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pela a sua vida. Fiquem todos na paz. Uma boa noite de quarta-feira e que Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem, essa pregação e Deus, ele vai te abençoar. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.